Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje o tema será sobre fisiologia sensorial. Então, inicialmente, vamos começar abordando a transdução sensorial. Então vejam bem, as células sensoriais, ok, elas convertem estímulos em potencial de ação. Essa conversão é o que nós conhecemos como transdução sensorial. Olha que coisa interessante. Então, a transdução sensorial, ela começa com uma proteína, aqui ó, no destaque, ou célula receptora sensorial capaz de detectar estímulos de diferentes natureza, como por exemplo ondas mecânicas, a luz também, e direta ou indiretamente alterar o potencial de repouso da célula. Então vamos ver como isso ocorre. Aqui eu trouxe para os senhores, tá, um resumo desse processo. De modo geral, o que nós temos? Proteínas receptoras, como vocês podem observar aqui. Aqui nós temos, olha, proteínas receptoras, tá? Então, proteínas receptoras sensoriais de membrana respondem a estímulos. Como vocês podem observar, essas proteínas aqui, elas estão na superfície da membrana plasmática, né? Geralmente atravessando de um lado para o outro. Elas podem formar dois grupos principais, como vocês podem estar observando aqui em cima. Olha. Temos aqui um primeiro grupo, tá? E aqui temos um segundo grupo dessas proteínas receptoras sensoriais. Então vejam bem, o primeiro grupo são os receptores sensoriais inotrópicos. Aqui, olha, no destaque. Inotrópicos, ok? Que são canais iônicos, como vocês podem observar aqui, olha, canais iônicos. Observando aqui um detalhe, canais iônicos. Esses canais iônicos, eu vou dar o exemplo aqui para vocês, que seriam, olha, os mecanoreceptores, ok? Nós também temos os eletroreceptores, tá? E também aqui os termorreceptores. No caso dos termorreceptores, existe um fato que é importante ser observado. Ele difere um pouco dos mecanoreceptores e eletroreceptores pela seguinte situação. No caso dos termorreceptores, o que nós temos? Eles são formados por proteínas que afetam a abertura de canais iônicos. Bem aqui, estão observando aqui, olha. Essa proteína, ela afeta a abertura do canal iônico. Isso é um pouquinho diferente das situações dos outros tipos de receptores sensoriais, como os mecanoreceptores e os eletroreceptores. Fora isso, tanto o mecanoreceptor, como o termorreceptor, como o eletroreceptor, estão todos dentro desse grupo aqui, chamado de receptores sensoriais inotrópicos. A ação dessas proteínas promove, por exemplo, a abertura de canais iônicos. E com isso, os íons eles podem passar, por exemplo, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, como vocês podem observar aqui no caso do íon sódio. O segundo grupo de receptores sensoriais são chamados de metabotrópicos, como vocês podem observar aqui no detalhe. Esse segundo grupo, chamado de receptores sensoriais metabotrópicos, eles iniciam a sinalização que leva à abertura dos canais iônicos. Então, vocês podem observar aqui no detalhe, olha, que você tem esses receptores aqui e aqui também, tá? Então, os exemplos seriam os quimiorreceptores e os fotorreceptores. Então, eles vão iniciar a sinalização, ok?
geralmente utilizando aí um conjunto de proteínas, do tipo proteína G, segundo mensageiro, e essas proteínas elas vão promover a abertura desses canais iônicos, por exemplo, o canal de sódio e potássio, aqui no exemplo, tá? E aqui nesse outro exemplo também, olha, abertura de canais iônicos. Então aqui no caso, quando você tem um estímulo, por exemplo, uma molécula que se associa a esse receptor, ele causa todo esse processo que vai gerar uma abertura de canais iônicos. A mesma coisa aqui no caso, quando o estímulo é a luz, que vai promover alterações nesse receptor, né, nessa proteína, que vai desencadear uma série de processos intracelulares até ocorrer a abertura de canais iônicos. Aqui no detalhe nós temos a proteína G, tá? E um outro tipo de proteína, faz parte do grupo dos segundo mensageiros. Segundo mensageiros são moléculas de sinalização liberadas pela célula para provocar alterações fisiológicas. Nós vamos ver cada um desses processos com mais detalhe nos próximos slides. Mas, de modo geral, esses receptores sensoriais estão associados aos sentidos. Tá? Por exemplo, aqui, olha, ao tato. Tá? Nós também temos aqui o caso aqui dos quimiorreceptores associados aqui à gustação, ao olfato. Aqui os fotorreceptores associados ao sentido da visão e assim por diante. Uma outra coisa importante é o seguinte, que os sistemas sensoriais eles detectam estímulos químicos. Tá? Então, os animais eles percebem estímulos químicos por meio de quimiorreceptores responsáveis pela percepção de olfato e paladar. Tá? Aqui no caso, olfato e o paladar. Esses quimiorreceptores, voltando aqui na imagem, nós podemos observar, estão aqui, olha, os quimiorreceptores. Tá? Então, eles garantem aqui o sentido do olfato e do paladar. Tudo bem? Bom, no caso aqui dos artrópodes, né, vamos trabalhar a fisiologia de modo comparado, trabalhando tanto com vertebrados como com invertebrados. Então, nós podemos observar que, no caso dos artrópodes, eles usam sinais químicos, no caso chamados feromônios, para atrair parceiros sexuais, por exemplo. Então, é sempre muito bom no estudo da fisiologia fazermos essa comparação, tanto com um grupo quanto com outro grupo, tá? Zoológico. Então, aqui na ilustração, tá? Nós podemos ver aqui um inseto, uma formiga, e ela possui o que? Algumas glândulas, tá? Que liberam esses feromônios, está em laranja. Tá? Então, os feromônios são um grupo diverso de compostos orgânicos que o animal libera para afetar a fisiologia ou o comportamento de outro indivíduo da mesma espécie. Então, aqui vocês podem observar essas glândulas produtoras de feromônios nessa formiga, tá? Que evidencia, né, a importância dessas substâncias químicas para os animais. Aqui no detalhe, por exemplo, nós podemos ver um exemplo muito interessante que é o do bicho da seda. Então, o acasalamento do bicho da seda, que é a espécie Bombyx mori, é guiado por um feromônio chamado bombicol. Por sinal, foi um dos primeiros feromônios a serem estudados. Então, aqui na imagem A, podemos ver a fêmea. Então, aqui tem uma descrição. Aqui, a mariposa fêmea libera um feromônio da glândula na extremidade do abdômen, aqui no detalhe, tá? Esse aqui seria o parceiro dela, na figura B seria o macho. Então, vocês podem observar aqui que ele possui essa estrutura, tá? São as antenas dele. Então, diz assim, olha, o macho ele detecta o feromônio que está no ambiente, o que é percebido pelas antenas descobertas de pelos quimiosensíveis. Então, veja bem, o macho ele voa em direção ao aumento da concentração de moléculas do bombicol presentes no ar. Então, aqui você tem que imaginar a seguinte situação. A fêmea ela está liberando essas moléculas no ar. Então, vamos imaginar aqui que seriam esses pontinhos vermelhos
essas moléculas de Bombicol. Naturalmente, no local onde ela está, você tem uma concentração maior dessas moléculas. E à medida que a distância vai aumentando em relação à fêmea, você vai ter uma concentração menor dessas moléculas. Pronto. Então, esse macho aqui, ele geralmente voa no padrão de zigue-zague. Então, aqui, ó, achou uma molécula. Então, o que acontece? A concentração dessas moléculas aumenta o disparo de potenciais de ação das células sensoriais aqui desse inseto. Então, à medida que ele vai voando, ele vai encontrando mais moléculas aqui, olha. O que vai acontecendo? Mais disparos aqui para o sistema nervoso dele. Então, à medida que ele vai se aproximando dela, vai aumentando aqui, olha, o número de disparos, estímulos nervosos. Então, ele está observando que está esquentando, viu? Então, assim ele consegue achar a parceira. Concentração bem maior. Então, as moléculas provocam, esse disparo nos estímulos nervosos dele. Além disso, pessoal, os feromônios, eles também possuem importância assim, muito significativa na agricultura. Por exemplo, você tem aí que os feromônios, eles podem ser utilizados para o controle de insetos pragas de diversas formas, como a instalação de armadilhas para atrair e capturar os insetos. É uma forma, digamos, menos nociva para você fazer o controle de insetos pragas do que ficar usando somente agrotóxicos que podem eventualmente contaminar o meio ambiente. Ainda continuando sobre o sentido aí do olfato, podemos perceber o seguinte, O olfato é o sentido que percebe odores. Então vejam bem, a sensação de odores, no caso aqui o olfato, depende de quimioreceptores presentes em células olfativas que estão embebidas no epitélio da cavidade nasal. Então aqui podemos observar o sentido do olfato sendo utilizado não só pela nossa espécie, a espécie humana, mas também por outros seres vivos. Então, de maneira geral, o olfato é o sentido principal para muitos animais, utilizado para a identificação de alimentos, de parceiros sexuais e de predadores. E no caso, vemos uma raposa utilizando o olfato para a busca eventual, por exemplo, aí, de alimentos. Ele é altamente desenvolvido nos mamíferos, de modo geral, e nos seres humanos, aqui nessa figura à direita, nós especificamente podemos identificar em torno de 20 mil odores diferentes, utilizando aí o nosso nariz para a identificação desses odores. Evolutivamente falando, uma das ideias que se tem sobre a evolução do sentido do olfato é que ele se desenvolveu justamente para que a gente pudesse identificar alimentos que estivessem estragados. E assim era uma forma, digamos, um pouco mais segura de você evitar consumir esses alimentos. Então, primariamente, você tem o desenvolvimento do olfato para a percepção não de odores agradáveis, mas sim de odores que não são muito agradáveis, como, por exemplo, a percepção aí de substâncias que poderiam ser nocivas para o organismo, ok? Dando uma olhada aqui com maiores detalhes na estrutura nasal, onde você pode identificar as células sensoriais que vão justamente entrar em contato com moléculas do meio ambiente. O que nós podemos perceber aqui? Tá? Uma molécula odorífera ou odorante, no caso aqui olha em detalhe, tá? Uma moléculazinha bem aqui, é uma molécula capaz de ativar uma proteína receptora, vocês podem observar aqui na imagem, tá? Nos cílios dos neurônios olfatórios. Então aqui você tem na imagem
À direita você tem aqui, olha, detalhe da cavidade nasal, por onde vão entrar as moléculas odoríferas. E elas vão tocar aqui, olha, esses cílios, tá? Dos neurônios olfatórios. Então aqui, olha, você tem essas células nervosas aqui e elas possuem cílios. Então o que diz aqui, olha, no detalhe número 1, cílios olfativos possuem receptores que percebem tipos específicos de moléculas odoríferas, ok? Então, quando isso acontece, de uma molécula odorífera ou odorante entrar em contato com uma proteína aí da superfície desses cílios, o que vai acontecer? Ela vai ativar uma proteína G. Estou observando bem que olha, proteína G. Ela ativa uma proteína G. Então, essa proteína G, ela tem aí várias subunidades. Subunidade alfa, subunidade beta e subunidade gama. Nesse caso, é a subunidade alfa da proteína G que vai ser ativada. Tá? E essa subunidade alfa, por sua vez, vai ativar uma outra proteína. Nesse caso aqui, ela está didaticamente destacada em amarelo, tá? Seria a proteína adenilato ciclase, ok? Essa, por sua vez, ela vai converter o ATP em monofosfato de adenosina cíclico, tá? E esta molécula, sim, é que vai ser responsável pela abertura do canal iônico. No caso aqui, um canal de sódio ou de potássio, nesse exemplo aqui. É que os íons vão poder passar de um lado para o outro da membrana plasmática. Então, observe que é um processo assim bem interessante. Então, cada molécula odorante ela pode ser bastante complexa e diferentes partes da molécula são capazes de se ligarem a diferentes receptores proteicos. Então, uma molécula odorante ela é capaz de ativar uma combinação única de glomérulos, que é um grupo de neurônios. Então, como vocês podem observar aqui, nós temos os neurônios, tá? E esses neurônios aqui, como vocês podem ver aqui no destaque em 2, tá? Eles vão estar reunidos em grupos. É o que diz assim, olha, potenciais de ação gerados pela ligação das moléculas odoríferas, bem aqui, olha, são transmitidos ao glomérulo no bulbo olfatório. Aqui no detalhe, olha, vou marcar aqui para vocês, estão observando, tá? Isso é muito interessante. Então, esses glomérulos nada mais são do que grupos de neurônios no bulbo olfatório, que permitem que o sistema olfatório, com centenas de tipos de receptores diferentes, possa discriminar uma quantidade muito maior de odores. E o córtex olfatório no lobo temporal está envolvido na percepção consciente do odor. A gente vai observar também aqui, olha, no destaque em 3. Então, você tem aqui, olha, as moléculas, né, que vão entrar em contato, moléculas odoríferas, com essas células nervosas. Você vai ter aí uma sinalização para outros neurônios e a informação vai ser levada aí para o córtex olfatório. Então, ele coloca no destaque aqui, olha, neurônios no glomérulo recebem estímulos apenas de células que expressam o mesmo receptor. Então, você vai ter grupos de células específicas para determinada molécula odorífera. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós conseguimos perceber uma quantidade muito grande de odores diferentes. Bom, a gustação é o sentido do paladar, né? Aqui falando aqui de um outro sentido muito importante. Então, o sentido do paladar ou gustação depende de agrupamentos de células quimiorreceptoras também, tá? Semelhantes ao olfato, só que aqui chamadas de botões gustativos, tá? Então, os botões gustativos de animais terrestres são restritos à cavidade bucal. Como nós podemos observar aqui no destaque, né? Coloquei para vocês, cavidade bucal de um cão, tá? Enquanto alguns peixes possuem eles na pele, aumentando a habilidade de sentir o ambiente. Isso é muito bom para o peixe, no caso, né?
Na figura aqui, à direita, nós podemos ver um ornitorrinco, né? Esse animal é muito interessante, então ele possui botões gustativos na superfície do bico dele. É uma característica muito particular aqui dessa espécie, o Ornitorhynchus anantinus, que possui esses botões gustativos na superfície do bico. No nosso caso, tá? Nós podemos observar aqui uma língua humana. O que nós temos aqui? Temos as papilas gustativas, tá? Que é o que ele coloca aqui, olha, o sentido do paladar ou gustação depende de agrupamento de células quimioreceptoras chamadas botões gustativos, tá? Como nós vimos anteriormente. Então aqui em B você tem, olha, esses botões gustativos aqui na língua, tá? Aqui na língua humana, tá? Então em A você tem, olha, a superfície da língua humana mostrando a localização das papilas gustativas, estão espalhadas aqui por toda a superfície. Em B, posição dos botões gustativos em uma papila gustativa. Você observa que geralmente eles estão aqui nessa região, aqui, olha, na lateral. Você tem uma concentração maior aqui nessa área, tá? Aqui na lateral, que é uma região que você vai encontrar maiores quantidades desses botões gustativos. E em C aqui, você tem a estrutura de um botão gustativo, tá? Você tem, olha, as microvilosidades ou microvilos, tá? Que aumentam a área de contato das células sensoriais no local em que suas extremidades convergem para o poro, tá? Então, cada botão gustativo dura cerca de 10 dias aproximadamente. Então, depois disso, ele precisa ser o que? Substituído, tá? Enquanto os neurônios a ele associados permanecem os mesmos. Então, você vai ter aqui, olha, essa associação aqui de células nervosas que vão estar associadas a esses botões gustativos. Isso acontece, essa substituição dos botões gustativos, porque a língua é uma estrutura muito utilizada. Você já deve imaginar, né? Então, por isso, é necessário sempre haver uma renovação desses botões gustativos, tá? Então, toda vez que esses botões gustativos são repostos, essas conexões nervosas fazem novas associações com os botões gustativos novos. Outra coisa interessante, né? A língua humana ela possui aproximadamente 10.000 botões gustativos. Isso varia entre os indivíduos, um pouco mais, um pouco menos. Todos eles estão imersos no quê? Um epitélio que reveste a língua, tá? Então, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos aqui uma ilustração que mostra um pouco das áreas da língua responsável por determinada percepção aí de sabor. Então, o que nós temos, né? As sensações gustativas percebidas a partir do contato das substâncias químicas nas papilas são caracterizadas como doce. Aqui, olha, doce, tá? Geralmente você vai observar aqui, olha, nessa área, a ponta da língua, tá? Onde você vai ter uma concentração maior dos botões gustativos associados à percepção aí do sabor doce, quando você come um alimento, por exemplo, um chocolate. Aí você também tem essa sensação aqui, olha, azedo, quando você, por exemplo, consome um alimento aí tipo limão. Então as áreas aqui da língua associadas à percepção aqui desse, digamos, desse sabor estão nas laterais da língua. Aqui, ó. O salgado, quando você come um alimento, por exemplo, pipoca. Então aqui você tem nessa área da língua a associação para o sabor salgado. Quando você come um alimento amargo, por exemplo, espinafre, ou quando você toma algum medicamento, provavelmente os medicamentos eles são amargos. Então a área da língua associada à percepção aí, digamos, desse sabor, seria essa área aqui do fundo da língua, tá? Então você está de repente comendo alguma coisa, você sente um gosto ruim,
antes de você engolir esse alimento, você ainda tem uma chance de jogar ele fora da boca, né? Que é o último limite. Passou daqui, agora é só lá para o estômago, tá? E aqui nós temos uma outra sensação chamada de umami, tá? Praticamente aqui em toda a língua. Seria uma sensação saborosa de algum alimento que você come e você gosta muito, né? Esse umami aqui é uma palavra japonesa para saborosa, tá? Aqui na ilustração eu dou um exemplo aqui do tomate, ok? Bom, dando continuidade aqui ao mecanismo sensorial para a percepção aí das sensações associadas aí ao sentido do paladar, nós podemos observar que ele é um pouco semelhante ao sentido do olfato. O que nós temos aqui? Nós temos que substâncias dissolvidas na saliva, né? A saliva está presente na boca, entram nos poros gustatórios, aqui olha, poros gustatórios, tá aqui a papila, tá? Observem aqui que os botões estão geralmente nas laterais, tá? E ligam-se aos receptores nas microvilosidades das células gustatórias, tá? Aqui células sensoriais, aqui no detalhe. Então observando aqui as microvilosidades, aqui os botões, aqui as microvilosidades, tá? E isso causa a despolarização delas via proteína G. Como vocês podem observar aqui, olha, a molécula, tá? Que causa aqui, olha, a formação do sinal, tá? A despolarização, tá? Através da abertura de canais iônicos via proteína G, ok? Então essas células aqui, células sensoriais do botão gustativo, elas não possuem axônios, tá? Mas apresentam pequenas conexões com os neurônios aqui, olha, neurônios sensoriais, e podem assim causar despolarização deles por meio de neurotransmissores que elas liberam, tá? Para ativar aqui esses neurônios. Então aqui no detalhe, aqui no balãozinho, moléculas gustativas ligam-se a receptores nas microvilosidades dessas células sensoriais, tá? E aqui em 2, nesse balão, dizendo assim, olha, as células sensoriais vão liberar os neurotransmissores, tá? Para esses neurônios aqui embaixo, ok? Vamos dar uma olhada aqui na imagem seguinte. Aqui tem um corte histológico de um botão, tá? Para o gustatório, e aqui no detalhe o botão, tá? Chamado botão gustatório. Então o que você observa aqui? Você tem diferentes tipos de células que garantem a percepção de diferentes sabores. Se você for olhar na imagem anterior, ele já dá mais ou menos uma ideia disso aí, olha, célula sensorial, aqui, olha, e uma outra célula que não seria necessariamente uma célula sensorial, mas sim uma célula que dá suporte a essa célula sensorial aqui. A gente teria aqui dois grupos de células. Só que na imagem seguinte, a gente pode ver isso com maior riqueza de detalhes, tá? Então você tem aqui, olha, células diferentes, tá? Então você tem essa célula aqui chamada células de sustentação, tá? Células são chamadas células do tipo 1. Elas podem detectar o gosto salgado, tá? E células receptoras do tipo 2, que vão justamente detectar os outros gostos, ok? Então aqui é bem interessante nessa imagem. Então aqui didaticamente foi um destaque por cores, imaginando aqui, olha, o doce, o umami, o amargo e o azedo. Então essas células aqui, tá? Quando elas entram em contato com as moléculas, elas liberam aqui, olha, neurotransmissores. Aqui ele dá exemplo de alguns neurotransmissores. Poderia, no caso aqui, ser o ATP. Curiosamente, né, vai funcionar aqui como uma molécula capaz de causar despolarização em células nervosas. Mas aqui ele coloca realmente um neurotransmissor bem mais conhecido de todos nós, que é a serotonina, que é liberado por essas células, tá, sensoriais, nos neurônios sensoriais primários, tá, como vocês podem perceber.
Então, é importante ressaltar que cada célula gustatória detecta apenas um tipo de ligante, cada um único tipo de moléculas aí, tá? Então, sabores diferentes despolarizam a célula sensorial pela abertura ou fechamento de canais iônicos específicos, como é o caso aqui, esse canal iônico aqui de sódio associado à percepção de sabor salgado, ok? Aí outros exemplos seriam o seguinte, olha, o sabor doce, tá? Quando você come, por exemplo, um chocolate, tá? Então o sabor doce ele vai fechar canais de íons potássio. E o umami, né, aquele sabor saboroso, ele abre canais de cálcio, por exemplo, tá? E depois o neurotransmissor ou ATP liberado, como vocês podem ver aqui no slide, tá? Ele vai ser liberado de acordo com a molécula que causou esse disparo inicial aqui de excitação dentro da célula, tá? E por fim, o neurônio sensorial primário ele vai disparar aqui, olha, esses potenciais, tá? Para os neurônios sensoriais primários, tá? Que por sua vez vão estar associados aí ao envio de informações para o encéfalo. Então, continuando, mecanorreceptores detectam forças mecânicas, né? Passando aqui já mais para o sentido aqui do tato. Então, mecanorreceptores são células sensoriais que respondem a forças mecânicas, por exemplo, né, o toque, a pressão, o estiramento, o som, a vibração e a gravidade. Então, assim, os animais interagem com seus ambientes utilizando informações dos mecanorreceptores. Os receptores superficiais de tato dos vertebrados são distribuídos pelo corpo, ok, tá? Mas eles tendem a estar concentrados em algumas áreas, como por exemplo o rosto e as extremidades dos membros. Aqui na imagem eu trouxe para vocês um detalhe, uma pessoa utilizando as mãos, tá? Aqui, para a leitura braille, porque nós temos muitos receptores para o tato nas mãos, em particular aqui, olha, a extremidade aqui dos dedos, tá? Então, na leitura braille, ela é feita, né, da esquerda para a direita, ao toque de uma ou duas mãos ao mesmo tempo. Então, a pessoa consegue detectar a informação justamente através do tato. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Tá? A distorção física da membrana plasmática leva à abertura de canais iônicos, como nós vimos lá no início da aula, né? Aqueles canais iônicos que são abertos pela pressão, então alterando o potencial de membrana e desencadeando o potencial de ação, né? Justamente pela ação da pressão sobre células sensoriais que possuem os mecanorreceptores, como vamos ver aqui na próxima ilustração aqui, tá? Você tem aqui a pressão, aqui você tem células sensoriais com mecanorreceptores. Então, a pressão ela pode desencadear a abertura de canais iônicos, né? No caso aqui, um canal para um determinado íon. Pode ser, por exemplo, o íon sódio. Ok? Então, a pressão progressivamente mais forte produz potenciais receptores cada vez mais fortes, até disparar um potencial de ação nas células mecanorreceptoras. Então, aqui, olha, na imagem central, você tem um corpúsculo de Pacini sensível à pressão. Aqui, olha, esse corpúsculo. Então, à medida que a pressão ela vai aumentando, também vai aumentando aqui, olha, esse valor aqui, olha, do potencial, tá? Então, você tem potenciais receptores, aqui, olha, milivolts, tá? Milissegundos. Quanto maior a pressão, maior a chance de disparar o potencial de ação aqui, ó, até o ponto que ele é disparado. Você tem terminações nervosas, ok? Se você olhar com detalhe esse corpúsculo aqui de Pacini, ele nada mais é do que uma terminação nervosa, né, envolvido aqui por tecido conjuntivo, que lembra uma estrutura que parece uma cebola, né, se você for fazer uma analogia com alguma coisa. Então, o que nós temos aqui, olha, objetos tocando a pele geram uma série de sensações, né, porque a pele possui uma variedade de mecanorreceptores. Então, aqui você tem várias sensações
podem ser despertadas dependendo do estímulo aqui, olha. Tá? Então aqui você tem, olha, pressão, aqui você tem a sensação de temperatura, no caso, uma temperatura baixa, quando você está pegando objetos frios, como o caso de cubos de gelo. Então aqui na ilustração você pode ver um pouquinho melhor, tá? Esses receptores de tato, aqui olha, no corte aqui de uma região, tá, da pele, você tem que, olha, de cima para baixo, epiderme, a derme, tá? E aqui você tem várias terminações nervosas. Então você tem que, olha, os receptores de tato mais simples são terminações nervosas expostas na pele, tá? Como você pode observar aqui, olha, um detalhe, tá? E que elas podem perceber, por exemplo, a dor, tá, ok? Mas eles podem assumir várias formas e tamanhos também, como você pode visualizar aqui, né? Então o que que nós temos aqui, olha? Temos órgãos terminais de Ruffini, que fornecem informações sobre estímulos vibratórios de baixa frequência, tá? Aqui um detalhe, ó. Nós também temos aqui os discos de Merck, que fornecem informações contínuas a respeito de objetos que encostam na pele, tá? Nós também temos aqui, olha, corpúsculos de Meissner, que fornecem informações sobre mudanças em objetos que tocam a pele, como forma e textura. E por último aqui, olha, bem mais aqui, né, na região profunda aqui da pele, né, já nessa região aqui da derme, nós temos o corpúsculo de Pacini. Esse corpúsculo aí, ele consiste em terminações neurais que fornecem informações sobre estímulos vibratórios de alta frequência. Então observe aí, né, que essas formas diferentes, né, desses receptores de tato, eles justamente contribuem para um número muito diversificado de percepções na pele. Ok, pessoal? Em peixes e anfíbios, há um sistema de linha lateral, tá, para detectar a vibração das ondas e correntes na água, né? Chama recepção de tato à distância, porque o movimento na água acontece bem distante do peixe, por exemplo, para ele sair de um predador, ele consegue perceber através aí dessas ondas que se propagam na água e que são detectadas aí pela linha lateral, tá? Então, o que nós temos aqui? Olha, as células ciliadas com terminações sensoriais formam o neuromasto, que auxilia esses animais na orientação dos movimentos e localização de predadores e de presas, por exemplo, tá? Então, o neuromasto, né, eles estão distribuídos ao longo aí da linha lateral, como nós vamos poder observar aqui nessa imagem, tá? Em A, bem aqui, olha, em A, tá? Neuromasto, tá? Distribuídos aí ao longo dessa linha lateral, bem aqui, olha, linha lateral do peixe, tá? Neuromastos, e a estrutura de um neuromasto, bem aqui, olha, como vocês podem observar, aqui, olha, terminações nervosas, tá? Esses axônios, esses cílios aqui dentro da cúpula. Então, vibrações na água, tá? Vibrações na água, elas podem causar aqui alterações justamente aqui na linha lateral. Isso vai informar o peixe, né, através da terminação nervosa, que, olha, para o sistema nervoso dele, que você pode ter na água que tanto uma presa quanto um predador. Tá, ok? Então isso aí é muito importante no caso para esses animais aquáticos. A maioria dos invertebrados, tá, não possui estruturas especializadas para detectar ondas sonoras no ambiente. Então isso aqui faz parte dos sistemas auditivos. Tá? Então isso é uma coisa muito interessante. Nesse nosso estudo agora, a partir do órgão, né, da audição, nós podemos observar isso aí muito bem, ok? Apenas certos grupos de artrópodes desenvolveram órgãos receptores de som, como crustáceos, aranhas e também insetos. Então, a maioria dos invertebrados não possui realmente estruturas que vão detectar ondas sonoras, ou seja, eles vivem em um mundo silencioso, tá? As exceções são alguns outros invertebrados, como esses aqui que eu listei para os senhores, tá?
Então aqui nós temos, olha, grilos, também temos aqui gafanhotos, nós também temos aqui mariposas, né? Então esses insetos aqui já ainda conseguem trabalhar com sistemas auditivos, tá? Então você tem aí que a maioria, por exemplo, das mariposas tem ouvidos que conduzem vibrações sensoriais às células sensoriais, assim como gafanhotos e grilos. Também é o caso das cigarras, que conseguem fazer isso aí, né? A percepção de estímulos sensoriais. No caso aqui das mariposas, né? Mariposas noturnas, por exemplo, tá? Elas desenvolveram detectores ultrassônicos para identificar a aproximação de morcegos. Isso é uma coisa muito interessante. Então aqui você tem à noite, né, quando a mariposa ela sai assim para dar um voo, nós também temos a presença de possíveis predadores, como é o caso aqui, olha, desse morcego aqui que ama a mariposa, com certeza. Então, como a mariposa não quer virar jantar de nenhum morcego, então ela desenvolveu aqui um mecanismo sensorial justamente para avisar se tem aqui algum predador na área, especificamente morcego, através da detecção aqui dos sons que os morcegos eles vão emitir. Então, aqui no detalhe, olha, cada ouvido da mariposa tem apenas 2 receptores sensoriais, chamados de A1, tá? Detalhe, A1 e A2, tá? Então, A1 ele serve para detectar os sibilos ultrassônicos distantes. Então, quando o morcego ainda está longe, a mariposa utiliza aqui, né, esse receptor sensorial chamado de A1 para detectar a presença do morcego antes que o morcego consiga identificar onde a mariposa está, ok? E aí ela tenta o que? Fugir, voar para longe mesmo. Já o A2, aqui, esse receptor A2 aqui, ele é utilizado para sibilados próximos, tá? Nesse caso, o morcego está muito próximo dela e voando ela não vai conseguir fugir do morcego. Então o que acontece? A estratégia aqui da mariposa tem que mudar, ela tem que se esconder, procurar algum abrigo e deixar o morcego passar, tá? Então isso aí é uma coisa bem interessante que a gente pode observar a utilização aqui de um sistema auditivo por esse inseto aqui, para poder justamente se proteger aí da ação de um predador, ok? Nos seres humanos, tá? A orelha ela é um órgão sensorial especializado em 2 funções distintas. A primeira delas é a audição e a segunda aqui é o equilíbrio, tá? Então ela pode ser dividida em orelha externa, média e interna. Então vamos dar uma analisada aqui na ilustração. Então nós temos aqui, olha, orelha externa, tá? Que compreende aqui desde essa porção aqui, olha, auricular, tá? Até aqui, essa porção aqui, essa região, tá? Próximo aqui da membrana timpânica, aí você vai ter aqui todo esse canal aqui, olha, chamado de meato acústico, né? O canal auditivo, que vai corresponder à orelha externa, né? Pegando aqui toda essa parte auricular, a aurícula. Aí nós vamos ter a orelha média, tá? A orelha média vai pegar desde essa parte aqui, olha, mais interna, membrana timpânica. Aqui você vai ter os ossíneos do ouvido ou ossículos, tá? São ossos bem pequenos, chamados de martelo. Aqui, esse martelo, esse aqui, tá? Esse outro aqui é a bigorna, esse aqui é o estribo, tá? Esses ossículos receberam essa denominação em alusão ao formato que eles apresentam, tá? Vocês podem observar aqui. Aqui também você vai ter a orelha interna, tá? A orelha interna ela é bem complexa, formada por toda essa estrutura aqui, olha, canais semicirculares, aparelho vestibular e a cóclea, tá? Então, o aparelho vestibular da orelha interna, aqui no destaque, né, é o sensor primário do equilíbrio. O restante da orelha, no caso aqui, a orelha externa
E a orelha média ela é utilizada para a audição. Então, aqui, você tem uma divisão, né? Audição, aqui, audição, tá? Lógico, a audição também é importante para cá. Mas aqui dentro você tem uma parte muito interessante voltada para o equilíbrio, ok? O pavilhão da orelha coleta ondas sonoras, aqui ó, o pavilhão da orelha vai coletar ondas sonoras e direcioná-las para o interior de um canal, tá? Chamado aqui, ó, o meato auditivo externo, que por sua vez conduz ao verdadeiro aparelho auditivo, né, na orelha média, tá? E na orelha interna. A orelha média, uma cavidade preenchida por ar, ela comunica-se com a nasofaringe, com a nasofaringe, tá? Por meio de uma tuba chamada tuba auditiva, ou antigamente a tuba de Eustáquio, vocês podem observar aqui. E isso permite um equilíbrio entre as pressões da orelha média, que é a pressão da orelha média, e do meio externo, tudo bem? O aparelho vestibular, né, por sua vez, o aparelho vestibular e os canais semicirculares, estão observando aqui, da orelha interna possuem células pilosas, né, que são células ciliadas, associadas ao equilíbrio. Então, a gravidade e a aceleração geram a força que movimenta esses cílios, gerando a percepção da posição do corpo. Isso é uma coisa realmente muito importante, né, para todos nós. Aqui na outra imagem, né, podemos observar com maiores detalhes a estrutura da orelha interna, tá? Então, no detalhe, você tem a orelha interna, aqui, ó. Aqui, ó, dá essa sinalização toda aqui, ó. Peguei um pouco da orelha média, mas aqui, olha, importante para nós aqui a orelha interna, tá? Que consiste em uma longa, aqui, ó, um detalhe bem legal para vocês, aqui, ó, que consiste, ok? Em uma longa câmara enrolada que gradativamente reduz o calibre. Então, você vai observar que, olha, é uma câmara enrolada que vai gradativamente diminuindo aqui o seu calibre. Então, essa estrutura aqui é chamada de cóclea, tá? Internamente, aqui, olha, um detalhe, olha, internamente, vocês podem ver, a cóclea ela é formada por 3 canais. Estão observando aqui, olha, 1, 2, 3, tá? 3 canais paralelos separados por 2 membranas. Então, aqui você tem uma primeira membrana, tá? Chamada de membrana de Hasner, tá? E a membrana basilar, tá? Essa membrana de baixo aqui é a membrana basilar, que no detalhe para ver melhor, tá? A membrana basilar, ok? Sobre a membrana basilar, aqui, ó, sobre a membrana basilar está o órgão de Corte, bem, então, o órgão de Corte, no detalhe, tá? Que transforma ondas mecânicas em potenciais de ação, ou seja, aí ocorre a transdução de sinal. Então, o órgão de Corte ele possui células pilosas, vocês podem observar aqui no detalhe, olha, células pilosas, aqui, ó, células pilosas, estão observando aí, que tocam a membrana tectória ou tectorial, que é essa aqui de cima. Viram? Aqui, olha, células pilosas tocam essa membrana tectória, tá? Então, as células pilosas, elas não disparam potenciais de ação, mas fornecem sinapses com neurônios sensoriais cujos axônios integram um nervo auditivo, como vocês podem observar bem aqui, olha. O nervo auditivo, tá? Então, isso aí vai gerar informação para o sistema nervoso, ok? De acordo com o que acontece aqui dentro da cóclea, tudo bem? Então, agora vamos ver, através de uma animação 3D, como esse processo ocorre com um pouquinho mais de detalhes, tudo bem? Bom, pessoal, então, como nós podemos ver aqui, nessa animação sobre a estrutura da orelha humana, no detalhe aqui eu trago para vocês, né, essa parte aqui mais externa. Então, o que nós temos, né? Quando ondas sonoras percorrem um meato auditivo externo, ela provocam que a vibração da membrana timpânica, aumentar aqui o zoom para vocês verem um pouco mais o detalhe,
Então você vai ter aqui, olha, a membrana timpânica, os ossinhos aí do ouvido médio, bigorna, martelo e o estribo. E um pouco mais internamente, né, você vai observar aí a orelha interna. Você tem aí no detalhe, né, a cóclea em vários ângulos, para você ver aí com maior riqueza de detalhes, tá? E internamente você vai observar aí que ela é composta por 3 canais paralelos separados justamente por aquelas 2 membranas, a membrana de Hasner e a membrana basilar. Então, o que nós podemos observar aqui em roxo, né, didaticamente colocado, quando a membrana tectorial ela toca os cílios das células pilosas, o que acontece? O movimento dos cílios são traduzidos em potenciais de ação no nervo auditivo. Então, isso é um mecanismo para poder fazer a conversão aí da informação, ondas mecânicas para potenciais de ação. Em relação às dificuldades auditivas, o que nós temos, né? A surdez ela é caracterizada pela perda de audição e pode ser de 2 tipos principais, tá? Então vamos ver aqui, olha, a surdez de condução é causada pela perda da função da membrana timpânica ou dos ossículos da orelha média, tá? A surdez de condução ela pode ser causada por infecções recorrentes na orelha. Algumas pessoas têm o hábito, né, de colocar objetos dentro aí do pavilhão da orelha para fazer a limpeza, tá, da orelha. Só que isso aí pode ser perigoso, né? Dependendo do objeto que você vai colocar aí dentro da sua orelha. Eu conheci uma pessoa que ela foi limpar a orelha com a chave da moto. E isso aí acabou causando aí uma lesão no tímpano. Então isso aí naturalmente com o tempo pode danificar a audição dessa pessoa, tá? Além disso, nós também temos a surdez neurosensorial. Ela é causada por dano à orelha interna ou à via nervosa. Então, você eventualmente, né, pode ter um dano aí, por exemplo, no córtex auditivo. Então, aí é um caso de surdez neurosensorial, né? Mas em ambos os casos é sempre necessário buscar orientação médica para tomar a melhor decisão sobre o que fazer. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Continue estudando e na próxima aula nós vamos continuar, né, com o estudo do outro sistema sensorial que é o associado à detecção de luz.